Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 do capítulo de pós-exploração. E agora a gente vai aprender a rodar o Limpias. Tá? O Limpias é a ferramenta mais famosa de enumeração para Linux e de pós-exploração. Tá? Essa ferramenta ela busca vetores de escalação de privilégio, misconfiguration, então misconfigurações, arquivos sensíveis, permissões perigosas, basicamente quase tudo que a gente já viu nesse capítulo, certo? Então ele vai facilitar muito os procedimentos que a gente já fez. Tem algumas alternativas como o lean-enum, o lean exploit suggest, tá? Só que eles são mais suggester aqui, tá? Eles são um pouco mais limitados. Por exemplo, esse aqui foca somente em vulnerabilidades de kernel. O lean-enum ele é um pouco mais antigo, tá? Então talvez ele não traga todas as informações necessárias. Só que ele é um pouquinho menos ruidoso, por exemplo, ele faz menos barulho. Então talvez seja uma alternativa ao Limpias, tá bom? Relembrando, ele não vai explorar nada automaticamente para nós, ele vai apenas enumerar, tá bom? Vamos lá para o Kali para a gente botar a mão na massa e aprender a rodar aí o Limpias. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente e para começar a gente poderia tanto pesquisar na internet o script do Limpias, tá? Aqui ele tem um repositório do GitHub, Limpias, tá? Inclusive se a máquina vítima tem acesso à internet, por exemplo, ele poderia baixar direto da máquina vítima, né? Usando um wget, usando um curl da vida, tá? E esse aqui é basicamente o Limpias, tá? A gente pode vir aqui nas releases, ou tem um comandinho que apareceu ali, mas aqui que a gente baixa ele, tá? Inclusive ele foi atualizado 2 dias atrás, então percebam como ele é ainda mantido e bem atualizado. Mas o Kali tem o próprio Pias aqui, tá? Se eu clicar, ele já vai jogar a gente para o diretório user share Pias, que tem aqui alguns limpias, tá? Instalado já. Talvez não seja a última versão, mas com certeza é uma versão aí bem atualizada e bem recente. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e tem a versão de Windows também, tá? Que tudo que a gente está aprendendo nesse capítulo é específico para Linux, tá? Para Windows são outros 500, são outros diretórios que a gente vai olhar, outros arquivos, outros tipos de vulnerabilidades, tá? Por mais que algumas sejam semelhantes, o ambiente Windows é totalmente diferente. E a gente poderia vir aqui e rodar no nosso próprio Linux, né? Se a gente quisesse. Nesse caso, a gente não quer rodar no nosso Linux, mas sim a gente quer rodar no Ubuntu, na máquina vítima. Então, para isso, o que a gente pode fazer? O que eu sempre faço é normalmente transferir pelo esquema de Python que a gente aprendeu na aula passada. Então, vim aqui, startar um Pythonzinho servidor, né? Um servidor Python, baixar aqui 192.168.1.125 barra limpias sh. Eu gosto de fazer assim. Dar uma permissão de execução, certo? E aí podemos executar o limpias. Ele tem algumas flags específicas, por exemplo, para não printar com cor, ou para salvar em arquivo, etc. Mas normalmente eu uso só o padrão. Se a gente quisesse salvar em arquivo, a gente poderia usar o T, né? Que a gente aprendeu também. Então seria limpias sh, e aí, deixa eu pegar aqui o pipe, T, limpias out, por exemplo, limpias.txt, e aí ele salvaria no limpias e também exibiria pra gente na tela, que é isso que o comando T faz, tá? E beleza, aqui ele vai rodar, ele já mostra algumas coisas, então ele mostra os possíveis vetores de escalação de Privesc. Então se tu vê alguma coisa que está amarelo com vermelho, muito provavelmente tem muita chance de ser um vetor de escalação de privilégios. Se for vermelho, é bom dar uma olhadinha, né? Você tem que dar uma olhadinha. E aqui alguns outros tipos de colorações, tipo se aparece em roxo quer dizer que é o nosso usuário, se aparece em verde são coisas comuns, por exemplo, ter o binário bash, tá? Inclusive ele fala aqui, ó, tem o binário ping, né? Então ele fala aqui, ó, tu tem o ping, tu pode utilizar ele para network discovery, certo? O comando ping, tá? Ó, tem o netcat, então tu pode usar o netcat para network discovery e port scanning. Então são algumas coisas que, enfim, são comuns de ter, tá? Traz algumas informações do nosso usuário, da máquina em si. Basicamente compila o que a gente já fez durante esse capítulo, tá? Normalmente então a gente vai olhar realmente o que está aqui, mas pode ser que alguma outra cor aqui que apareça e a gente possa dar uma olhadinha também, eventualmente, tá? Ó, ele traz aqui a versão do sudo, só que por mais que ele fale que vermelho ele devia dar uma olhada, na maioria das vezes não é nada, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente poderia pesquisar se tem alguma vulnerabilidade nesse sudo aqui, né? Porque às vezes na versão do sudo tem uma vulnerabilidade, isso pode acontecer também. Ele traz o dia, o horário, traz as variáveis de ambiente, muito comum de encontrar algo interessante. E é claro, pessoal, isso aqui ele está executando no contexto do nosso usuário. Por exemplo, a gente fez o Preview Escalation lá do... Deixa eu ver se eu me recordo, mas foi o Preview Escalation, sei lá, do Daniel para o Barney, né? Acho que foi isso, do Daniel para o Barney. Isso aqui ele não vai encontrar, porque a gente está executando com as permissões do Joey, e não com as permissões do Daniel, tá? Então, obviamente, ele não vai conseguir enxergar tudo na máquina, ele vai enxergar baseado no usuário que está executando o script.
E aqui ele traz várias versões, tá, possíveis do Linux Exploit Suggester, que é outra ferramenta, tá, mas por experiência própria, na maioria das vezes isso aqui não vai funcionar e são falsos positivos. Não custa tentar, né, mas normalmente precisa de pré-condições ou realmente não está vulnerável. Tá? Aqui ele traz algumas informações também, por exemplo, se a gente está num container, tá? Ele vai trazer se a gente está dentro de um Docker. Tá? Isso aqui é um container, por exemplo? Não, não é um container, então ele não identificou que a gente está dentro de um container. Algumas outras informações, se isso aqui é uma virtual machine, sim, então ele já confirma que é uma máquina virtual, legal. Se tem algum, se isso é uma máquina, uma VM dentro da GCP, se é uma máquina dentro da AWS, né, se é uma EC2, se está rodando num Lambda, e aí por diante. Tá, outras informações. Aqui ele traz os processos, que a gente pode encontrar com o ps-aux também, por exemplo, tá? Traz todos os usuários aí do sistema que estão executando processos. Beleza, a gente pode ir passando, né, para os arquivos que estão abertos por processos também. Beleza. Lista de cron jobs, que a gente acabou não vendo nesse capítulo e não vai ver, mas então ele traz os cron jobs aqui, que são scripts agendados. Pode ser uma escalação de privilégios. Acho interessante vocês estudarem eventualmente. Tá? Timer do sistema, beleza. E aí vocês vão aprendendo com o tempo, né? Eu não vou explicar exatamente o que é cada um, mas são informações do sistema aqui que não são muito relevantes para pós-exploração. Tá? Vamos olhando, vamos olhando, vamos olhando. Mostra as interfaces. Mostra a interface de rede, então, também para nós. etc hosts, informações do hostname. Mostra as portas abertas, legal, então ele já está compilando as portas abertas para nós. A gente poderia anotar isso aqui. Então, para salvar, eu sempre gosto de ir salvando, né, as informações. Então, por exemplo, ó, tem essas portas aqui que são as que mais chamam a atenção, que não estão expostas, né? Então, talvez a gente pode usar a próxima aula, inclusive, de fazer um tunelamento para expor essas portas. Não tem regras de iptable, então de firewall, o FW também que é firewall não está habilitado. O que está acessível, né? E aqui ele já trouxe para nós, ó, lembrem que essa corzinha aqui indica um grande perigo. E realmente indica, né? A gente já viu que é possível, né, explorar através do sudo-L e a gente escalar aqui para o usuário Joy. Então ele foi preciso nessa informação aqui, né, que ele trouxe para a gente. No caso eu vou estar repetindo aqui a informação, né, que a gente já sabe, mas percebam como o Limpias acaba automatizando isso para a gente, tá? Nesse sentido. Mais informações do sistema. Traz os usuários com console. Então, quando a gente quer verificar quais usuários de fato são acessíveis, né? Então percebam que até o Postgres aqui, inclusive, tá, tem um /bin/bash para a gente conseguir autenticar como ele. Tá normal. Traz os grupos do sistema. Algumas informações, né? Então, por exemplo, tem o base64, tem o GCC, se precisa compilar, né? Traz as ferramentas que estão aqui na máquina. Percebam aqui outro vetor de privacy que a gente já viu também. O NFS está vulnerável, certo? O NFS tem o no root squash exposto, então a gente poderia usar isso aqui como um vetor de private escalation também. A gente usou lá na aula do NFS para fazer a escalação até para conseguir o usuário root. Isso aqui pode ser usado aqui a partir da máquina também. Não deixa de ser um vetor, tá? Então a gente poderia anotar isso. Outro vetor de private escalation que ele trouxe para nós. Fala sobre o FTP, né, analisando as configurações do FTP. Analisa o Samba, as configurações de Samba também, e isso a gente viu no capítulo passado, inclusive, né? Fala de alguns outros arquivos, então arquivos de configuração, baixa RC, que às vezes a gente encontra alguma coisa interessante. Ó, traz alguns arquivos de MyConf, às vezes tem alguma credencial de MySQL lá dentro, né, dos bancos de dados, traz a versão do MySQL, pode ser que a versão do MySQL, né, do MySQL seja vulnerável também. Então essa chave que a gente tem dentro do nosso usuário, beleza, nada demais. Vamos ver o que mais. Ó, aqui os SUIDs, tá rodando os SUIDs. Trouxe o find pra gente, perigoso, vetor de privacy, que também utilizamos
ele para fazer o Privesc. E trouxe o Home Brian Bash também, tá? E percebam aqui, ele trouxe o backup SH, lembra que a gente usou isso aqui como um vetor de Privesc também? Que tem o SOID, só que ele comentou aqui, ó, unknown SOID binary, porque claro, isso é um binário totalmente customizado. Não tem como o script entender, né, todos os scripts, tem todas as possibilidades de escalação de prioridade, sendo que ele nem sabe, né, o que esse script faz, tá? Não é uma IA, por exemplo, que vai ser inteligente a ponto de analisar o backup SH e vai achar alguma coisa, né? Que provavelmente a IA também não encontraria, mas ela poderia apontar, então, talvez como possível, né, vetor, que nesse caso aqui não apontou. SGIDs também, tá? Que inclusive tem no barra bin barra bash aqui do Brian, que a gente usou como demonstração. Trouxe aqui as capabilities, tá? Capabilities é um tópico que a gente não vai ver, mas também pode ser um vetor de Privesc, então eu vou lutar duas coisas para vocês darem uma olhadinha se vocês quiserem. Capabilities e cron jobs, tá? Dois vetores de Privesc que eu acho que depois desse que eu mostrei, talvez sejam os mais indicados a aprender em sequência, tá? Então pode ser aí um dos caminhos a explorar também. E aqui ele vai trazer mais informações, tá? Que são mais de arquivos. Então aqui, ó, tem alguns arquivos de log, então logs, arquivos e logs com permissões fracas, né? Com permissões fracas, então que por exemplo que todo mundo consegue ler, tá? Ou que algum grupo consegue ler, por exemplo, o grupo ADM. Inclusive, se tu vê que tu tem acesso ao grupo ADM, tu vai conseguir ler os logs do sistema, tá? Então, por isso que ele aponta aqui como permissões possivelmente fracas. Vamos ver, acho que no mais é isso. Aqui ele vai apontar mais coisinhas, mas mais pro final são mais arquivos que ele vai achar de interessante por aí. Beleza? Então, pessoal, percebam que o Olimpíadas ele achou a maioria das coisas pra gente que a gente passou por essa aula, se não todas. Eu não lembro de cabeça todas que a gente passou, mas grande parte delas. Não achou aqui a versão do kernel vulnerável, porque lembrem que a gente não explorou aqui, né? Essa versão do kernel que a gente está usando aqui não está vulnerável nesse ponto aqui. Tá bom? Então, é isso, tá, pessoal? Eu passei meio por cima, mas ele também aponta arquivos interessantes. Talvez tu vai ter alguma credencial que tu vai conseguir ler, algum arquivo sensível que ele reconhece. Ó, isso aqui é um arquivo sensível, dá uma olhadinha. Aí a Olimpíada vai trazer o output dessa informação. Mais pro final ali, normalmente ele traz isso, tá? Então, é basicamente aí uma ferramenta completíssima. Olimpíadas eu sempre rodo ela aí logo do começo. Depois de fazer uma análise mais básica, eu rodo para ver se já tem algum script mais evidente. Tá bom? Bem tranquilo, né? Não tem segredo, só executar aqui limpias.sh. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido e que vocês usem a ferramenta para fazer as pós-explorações de vocês. E é isso. Vejo vocês aí na próxima aula.